Só começar aqui. Pronto, pessoal, dando continuidade aí às residências terapêuticas, né? Embora as residências terapêuticas não se configurem como equipamentos da saúde, estas casas, implantadas na cidade, devem ser capazes, em primeiro lugar, de garantir o direito à moradia das pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e de auxiliar o morador em seu processo, às vezes difícil, de reintegração na sociedade, tá? Então, por isso, eles têm esse direito à liberdade, certo? Mas essa liberdade é sempre com supervisão, né? Com orientação dos cuidadores, tá, pessoal? Aí, quando eu falo em cuidadores, né, logicamente, pelo cuidador ter que ficar 24 horas, então pode-se mudar os cuidadores aí, tá, em sistema de plantão, ok? Mas lembrando que todos os pacientes da residência são acompanhados pelos profissionais do CAPS. Então, a enfermeira dá esse suporte, a enfermeira do CAPS, o psiquiatra dá esse suporte, tá? O psicólogo, todo profissional do CAPS, ele também atende os pacientes da residência terapêutica, ok? E daí, pessoal, né, os direitos de morar e de cuidar nos espaços da cidade e da comunidade são, de fato, os mais fundamentais direitos que se constituem com a implantação nos municípios de serviços de residências terapêuticas. Sendo residências, cada casa deve ser considerada como única, devendo respeitar as necessidades, gostos, hábitos e dinâmica de seus moradores. Quem organiza toda essa dinâmica? O cuidador, certo? Com relação à quantidade de moradores, tá? Uma residência terapêutica, ela deve acolher, no máximo, 8 moradores, ok? Na política de hoje, nós já temos 2 tipos de residências terapêuticas. A residência terapêutica tipo 1, que acolhe no máximo 8 moradores, e a residência terapêutica tipo 2, que acolhe no máximo 10 moradores, tá? Aí, o que é que acontece? Nós encontramos residências terapêuticas com 11, com 12 pacientes, com 11, 12 moradores, encontramos, tá? Isso, pessoal, vai depender da dinâmica, tá? Do acompanhamento do CAPS, porque quem seleciona os moradores da residência é o CAPS, lembrando que o CAPS que organiza todo o serviço, tá certo? Então, eu já encontrei residências terapêuticas com até 15 moradores, tá? Mas tem que ter realmente, tem que ser uma casa muito grande, né? Tem que ter os cuidadores que deem esse suporte a esse número, tá? Porque o Ministério da Saúde, ele recomenda até 10, tá? Se tem até 15, então é porque o CAPS está vendo que a equipe e a casa tá dando esse suporte a esse número de moradores, ok? Um cuidador é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do morar, do coabitar e do circular na cidade, em busca da autonomia do usuário. E cada residência deve estar referenciada a um CAPS e operar junto à rede de atenção à saúde mental dentro da lógica do território, tá? Então, isso é o que nós já falamos. Cada residência tem que ter os seus cuidadores e cada residência deve estar ligada ao CAPS. Os profissionais do CAPS vão realmente dar esse suporte aos pacientes, ok? Tranquilo, pessoal, com relação às residências terapêuticas? E hoje, tá, nós vamos ver nosso último, ótimo, nós vamos ver aí por hoje, tá, nosso último, não, passei demais aqui, nosso último serviço, que é o matriciamento,
tá? O matriciamento, que nós já falamos muito sobre ele, né? E que agora nós vamos entender como é este matriciamento, certo? É o último serviço que nós vamos ver, e os demais serviços eu vou gravar a videoaula para vocês, que vocês irão receber até amanhã, tá? Eu informo a vocês quando eu gravar e postar, certo, pessoal? Então, o que seria matriciamento, tá? Primeiro, vamos entender. O matriciamento, tá? É os profissionais do CAPS indo capacitar os profissionais da estratégia saúde da família. Então, é uma junção dos profissionais do CAPS com a estratégia saúde da família, tá? Digamos que no município tenha 10 estratégias, certo? O CAPS, ele vai em cada uma dessas 10 estratégias e vai começar a conversar com os profissionais, no sentido de esses profissionais abraçarem os pacientes com transtorno mental. Veja bem, nós vimos que, de preferência, os pacientes que vão para o CAPS sejam pacientes em estados graves, severos e persistentes, ou seja, pacientes em crise. E dentro do matriciamento, esses pacientes em crise vão para o CAPS, e os pacientes que têm transtornos leves, que estão controlados, eles vão ser atendidos na estratégia, tá? Com essa visão de matriciamento, né, o CAPS ele vai ficar desafogado e o CAPS vai ficar realmente para os pacientes em crise, ok? Logicamente que esses pacientes que estão em transtorno leve, tá? Que estão controlados, logicamente o CAPS vai ter noção deles, logicamente o CAPS vai atendê-los, tá? Mas o atendimento maior vai ser dentro da estratégia, certo? Então, o CAPS, ele vai para cada estratégia e vai mostrar essa dinâmica de trabalho, tá? Infelizmente, os 10 não aderem ao matriciamento, mas digamos que 5 irão aderir, tá? Os outros 5, depois a gente faz uma nova visita para tentar convencê-los a entrar no matriciamento, certo? Os 5 que a gente conseguir que entre no matriciamento, o que é que nós vamos fazer com eles, tá? Nós vamos capacitar, tá? Nós vamos mostrar quem são esses pacientes, nós vamos ensinar como é que eles vão trabalhar com esses pacientes e que atividades eles podem fazer com esses pacientes. Então, veja, a estratégia que adere ao matriciamento, o CAPS vai fazer uma capacitação em detecção e tratamento medicamentoso e psicossocial dos transtornos mentais comuns e transtornos mentais crônicos. Definição de critérios de encaminhamento para nível secundário, que é o filtro, a porta de entrada. Manejo de casos graves com dificuldades de acesso a níveis mais complexos do sistema de saúde. E desenvolvimento de atividades psicoeducativas, psicoterapêuticas de curta duração e articulação com serviços de saúde, recursos comunitários e outros setores, tá? Então, veja bem, nós, enquanto CAPS, iremos ensinar a esses profissionais da estratégia, tá, a cuidarem dos pacientes que estão em estado de manutenção, que tem transtorno leve e que tem transtornos crônicos, mas em estado de manutenção. Porque nós temos pacientes que há anos têm transtorno mental, mas que estão em estado de manutenção, estão estáveis,
tá? Então, esses pacientes que não estão em crise, eles podem ser tratados dentro da estratégia, ok? Outra coisa que acontece é quando esses pacientes que estão estáveis, eles apresentarem uma crise, aí os profissionais da estratégia irão encaminhar para o CAPS, tá? E o CAPS vai cuidar, porque esse paciente está em crise e a estratégia, ela não tem suporte, tá? Nem profissionais capacitados para trabalhar o paciente em crise, ok? Outra coisa que nós vamos ensinar são os manejos. É a forma como esse profissional, ele vai arrumar o seu consultório, ele vai se portar para atender esses tipos de pacientes, os pacientes com transtorno mental. Além de atividades que podem ser feitas dentro da própria estratégia. Atividades do tipo educativas, com psicólogo, formando grupos, tá certo? Aí, pessoal, nós temos 3 técnicas que são feitas dentro do matriciamento, tá? Essas técnicas é a interconsulta, a consulta conjunta e a visita domiciliar. Vamos entender cada uma delas. Não, Edmar, não é obrigado a estratégia aderir. Ela vem aderir se ela quiser, tá? Se os profissionais que estão, né, trabalhando lá, realmente eles acharem a necessidade de aderir, tá certo? Aqueles que não vierem aderir agora, a gente não desiste deles, não, tá? A gente tenta, em outro momento, fazer com que eles venham a aderir, ok? Aí vamos entender aí as 3 técnicas. Interconsulta. Inter é dentro, tá? São consultas que são feitas dentro da estratégia Saúde da Família, no território da estratégia Saúde da Família, com os profissionais de lá, os profissionais da estratégia Saúde da Família. Ok? Eles sozinhos, porque o CAPS, né, os profissionais do CAPS já capacitaram esses profissionais. E eles vão atender sozinhos. Lembrando para vocês que são profissionais, que são pacientes leves, tá? Em monitoramento. Consulta conjunta. Conjunto quer dizer os profissionais do CAPS juntamente com os profissionais da estratégia, atendendo no território da estratégia, tá? Aí vocês podem imaginar, toda a equipe sai e vai para lá? Não, tá? Muitas vezes a estratégia observa que tem alguns pacientes que são diagnosticados com depressão, que estão precisando de um apoio psicológico, e a estratégia não tem esse profissional. Então, eles juntam, marcam um dia para que esses pacientes vão para a estratégia e a psicóloga do CAPS vem para o território da estratégia e faz esse atendimento, e faz esse acompanhamento, que pode ser individual ou grupal, tá? E a visita domiciliar é aquela visita que nós conhecemos, tá? E que é feita com o profissional da estratégia e o profissional do CAPS, tá? Então, a enfermeira da estratégia com a enfermeira do CAPS vão fazer juntas essa visita domiciliar, tá? Sabe que tem um cárcere privado, então a assistente social do CAPS vai junto com a enfermeira da estratégia ver como está esse cárcere. Tá certo? Vejam, pessoal, que as 3 técnicas, elas acontecem dentro da estratégia Saúde da Família, tá certo? Dentro do território da estratégia Saúde da Família.
certo? Na interconsulta, o profissional da estratégia atende sozinho os pacientes com transtorno mental. Na consulta conjunta, há uma junção dos profissionais da estratégia com os profissionais do CAPS, tá? E na visita domiciliar, dentro do domicílio, né, dentro do território da estratégia, o profissional do CAPS, juntamente com o profissional da estratégia, fazem essa visita. Isso é matriciamento. Tranquilo até aí? Tá, pessoal? Eu vou encerrar por aqui os serviços, tá? Só que antes de encerrar, eu quero explicar para vocês a diferença entre visita domiciliar e busca ativa. A busca ativa é um serviço do CAPS, tá? Que acontece como um atendimento do CAPS. A visita domiciliar, né, ela pode acontecer com a estratégia, como dentro do matriciamento, estratégia e CAPS, né, é a visita que vocês já conhecem. A busca ativa, pessoal, ela acontece dentro do CAPS quando o paciente sumiu, tá? O paciente frequentava o CAPS todos os dias, tá? Há uma semana que o paciente não aparece mais. Então, é feita uma busca ativa na residência desse paciente para que a gente saiba o que aconteceu com ele, tá? O paciente foi encaminhado pelo CAPS para o hospital psiquiátrico. Passou-se os 45 dias de internação e o paciente não retornou ao CAPS, tá? Então, nós vamos à residência desse paciente, saber como esse paciente se encontra e pegar aí a contrarreferência, certo? Essa é a diferença de visita domiciliar para busca ativa. A visita domiciliar, né, ela é feita, como a gente já conhece, né, de preferência para pacientes acamados, para pacientes que não podem ir, né, ao CAPS, e a busca ativa são para aqueles pacientes que estavam no CAPS, que não estão de alta, não estão em monitoramento, tá? Não estão em estado estáveis em manutenção e que sumiram, e a gente não soube mais nada desse paciente. Daí a gente faz a busca ativa. Tranquilo por hoje? Tá? Até amanhã eu vou mandar uma videoaula para vocês, como aula extra dos demais serviços que nós temos, certo?